Pronto. Oi. Fala aí, pessoal! Caramba, eu pareci blogueiro agora. Fala, galerinha do nosso canal! Fala aí, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, alegria, alegria. Boa noite, Adriano, Mandalastrando, Jussara Meneghetti, Chitan 13, Jussara Meneghetti, boa noite pra você também. Sabores Envolventes chegou na área, todo mundo tá aqui firme e forte, porque hoje a gente vai falar dos 3 pilares da criação. Pode deixar a música, DJ, pode deixar, DJ. Alegria, alegria, chega de notícia triste, o dia inteiro tem notícia triste. Apesar que hoje teve uma notícia boa, né? Hoje a tem. tal da vacina. Eu acho essa música legal, mas não sei cantar. Eu só sei um. Cadê os professores de inglês aqui? Falem aí. Boa noite pra todo mundo que entrou. Quem entrou primeiro aqui hoje foi a Pati de Almeida. Vamos lá. Vamos animar que hoje tem conteúdo. Hoje eu vou até meia-noite. Gelza, tudo bem, Gelza? Parabéns lá, vi que no grupo lá de vocês, Pontilismo Brasil, né? Você atingiu acho 14 mil pessoas aí. Parabéns aí pelo seu trabalho e pelo da Tíncia também, que é uma amigona. Lola, boa noite. Estamos juntos sempre, misturados também. Então vamos lá. Eu já tô conectado, o pessoal já tá chegando. E eu quase desligo a live aqui agora. Aê, Gracinha. DJ, pouco som agora. Obrigado, DJ. Dá uma boa noite pra galera aí, Jaque. Você que tá sempre animada. Boa quando a noite, gente fala, pessoal, tudo e quando bem? a gente fala assim pra pessoa, você que tá sempre animada, a pessoa dá uma risada, né? Tô todo verde hoje, eu tô todo botânico hoje. Pra combinar com o nossas samambaias, famosas samambaias mais famosas da nossa casa. Falou pessoal, Jaque? Falei, dei boa noite. Só pra isso, todo Jaque? mundo. Fala mais. Hoje eu estou de poucas palavras, estou reflexiva. Já que hoje falou pra mim 2 vezes que tá reflexiva. Eu tenho um medo do caramba quando ela fala isso daí. Mas enfim, vamos lá tocar o barco. Pessoal, pessoal que separou o material aí, tá? Não deixe de... Não guarde seu material. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu sou muito assim... Eu não fico muito em cronogramas, né? Eu vou muito pela minha intuição. Então lembra quando eu falei ontem, ontem a gente teve a live de aquecimento, para você que não viu, ontem eu falei sobre material, sobre os materiais, né? Então foi uma aula muito bacana, que ela faz todo sentido para quem vai participar do nosso curso, tá bom? E também, hoje eu vou falar, eu decidi, o certo era eu passar geometria hoje, mas eu não sei, eu tô sentindo de fazer aula diferente hoje, né? O diferente que me atrai, é impressionante. E aí eu decidi a gente falar dos 3 pilares da criação, né? Porque vai ser interessante para quem já faz mandala, para quem já é nosso aluno, para quem está entrando agora. Então, para quem nunca viu o que é mandala, então quando a gente fala de criação, a gente expande essa criação. A gente expande essa criação para nossa vida, né? A gente ser criativo no nosso relacionamento, a gente ser criativo no nosso trabalho, nos nossos projetos, a gente ser criativo no nosso dia a dia, né? Então tudo que parte do criar, de criação, ele é importante. Por isso que a gente se assemelha tanto na criação de uma mandala, né? Porque tem todo um passo a passo, tem um método, né? Tem tudo ali que você vai fazer para alcançar um objetivo, né? Então você se programa, você se organiza e você executa em prol de um objetivo, né? De uma conclusão, né? De algo, né? Então quando a gente fala em criação,
a gente fala de uma maneira bem ampla mesmo, de uma maneira bem macro, né? E aí eu falei, pô, não faz sentido a gente só dar a técnica e a pessoa não entendeu por que ela produz, o porquê ela cria, né? Que estímulo é que essa pessoa tem para criar, para se permitir, né? Porque o processo de criação, ele não é só o caminho bonito, né? Realmente ele é espinhoso também às vezes, né? Eu fiz esses dias, a gente fez no Stories, né? Uma série de perguntas, né? Que aí a gente perguntou sobre se as pessoas se consideram criativas, né? E a maioria falou que não, né? Que não se considera, ou às vezes se considera, às vezes se considera criativo. E a opção era assim, às vezes ou nunca, né? Aham. Aí a maioria das pessoas, assim, a maioria mesmo do pessoal que participou da nossa enquete lá colocou que às vezes, né? Eu acredito que se você é criativo, eu acredito que todos somos criativos, né? De alguma forma a criatividade ela mora dentro da gente, né? Só que a criatividade ela precisa ser estimulada, é como se fosse um músculo, né? Então todo mundo tem, né? O bíceps, todo mundo tem, né? Espero que todo mundo tenha aqui, né? É claro que tem gente que não tem, né? Porque às vezes não tem o braço, enfim. Mas enfim, vamos de uma maneira mais simplória. O bíceps é um músculo, todo mundo tem. Se você não exercitar o bíceps, né? Eu não sou um cara muito afetuoso a respeito de musculação, de malhação para definição e tudo mais, né? Porém, se a gente treinar, a gente consegue ficar com ele mais deformado, assim. Deformado não, mais definido, que eu quis dizer, né? Como se fosse nosso abdômen também, todo mundo tem abdômen aqui. Se a gente começar a trabalhar, fazer abdominais, fazer os exercícios com o objetivo de deixar ele definido, a gente vai conseguir. Então, a criatividade é assim também, ela é um trabalho diário, né? Onde você consegue, de alguma forma, deixar mais afinada essa parte da criação, né? Da criatividade, né? Então, se você tem a mente, você consegue raciocinar e você consegue desenvolver ideias, você tem um mecanismo de solução de problemas ali, que às vezes você é um solucionador de problema, né? Que dentro da sua rede de amigos, dentro da sua empresa, dentro da sua família, quando acontece um problema, fala com ela, fala com ele, que ele vai ter uma solução, né? Então, se você consegue de alguma forma achar alguma solução para um determinado tipo de problema, você é uma pessoa criativa, né? E quando a gente fala de criatividade, a gente já relaciona só a criação de artes, de pintura, a que eu não sei harmonizar determinada cor. Então a gente fica muito preso à palavra criação com esse nicho da arte, né? Então nem sempre criar significa harmonizar cores, fazer formas de uma maneira simétrica, né? Então, eu acho que eu descobri o que tá me dando uma azia. É uma paçoquinha que eu como antes da live. Uma paçoquinha. E aí ela... De novo, acredita. Mas enfim, o importante aqui é o conteúdo. A gente vai até meia-noite. E aí, o que acontece? Os 3 pilares, né? Eu desenvolvi esse conteúdo hoje, né? Foi hoje. Olha que legal, né? Eu tinha uma ideia ontem, eu fui dormir com uma ideia de trazer para vocês a geometria, mas aí hoje eu tive agora a moda é falar insight. Eu tive esse insight aí hoje que era para trazer os 3 pilares para vocês, né? É uma questão que aconteceu dentro do nosso grupo, né, de acompanhamento no WhatsApp dos nossos cursos, onde a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, pô, agora é a hora. E aí, a partir desses 3 pilares aí que eu desenvolvi hoje, veio também outros tópicos dentro de cada pilar, né? Então a gente vai falar sobre criatividade hoje. Eu acho importantíssimo para você que começou o curso com a gente ontem, você já entender a importância de estimular a sua criatividade, né? E de que maneira você consegue encontrar dentro de você o caminho para você criar, né? Não vou fazer nenhuma mágica aqui, não sou nenhum guru, mas eu quero que você entenda que você é criativo. Se você sair dessa live hoje com a ideia que você enxergando que você tem potencial de criação, de criatividade, eu já vou estar muito satisfeito, vou dormir muito feliz, tá bom? A Betininha já tá se manifestando falando que ela é muito criativa. A menina esperta, gente. Não fez nem 2 meses, a menina é muito esperta. Parece já um bebê já de 6, 7 meses. Mas vamos lá.
A gente dividiu em tópicos, né? A Jaque tá ali balançando a Betininha. A gente dividiu em tópicos. E aí eu vou trazer esses 3 tópicos para vocês agora, né? Esses 3 pilares. Aliás, cada pilar tem os tópicos. E a gente vai debatendo dentro, tá? A Jaque tá de olho nos comentários aqui. A interação dessa live é importantíssima. Então, se por uma eventualidade você tem uma informação para adicionar aqui, para contribuir com o nosso conteúdo de hoje à noite, você coloca aí nos comentários que a Jaque tá de olho, tá bom? Pessoal do Clube das Mandalas, que legal que vocês estão aqui. Não foi possível a gente fazer a live nas 2 redes, por uma questão mesmo de estrutura. A gente ia ter uma certa dificuldade de mostrar o flipchart e também a câmera do outro celular já não está colaborando muito, né? É uma câmera boa, né? Mas eu acho que o celular já está um pouquinho usado. É um iPhone. Que iPhone é esse? 7? 6, né? 6S. Então a câmera da frente já não funciona tão bem. Mas nesse aqui a câmera é 10, tá bom? E aí é isso, a gente vai ver se pega um outro aparelho para fazer simultâneo. A gente não quer usar aquele aplicativo, uma que tem que pagar e outra que dá um trabalhão para fazer a live em rede simultaneamente. Acho que a gente não tem essa necessidade. Então o pessoal que veio para cá, migrou do Clube das Mandalas no Facebook para o nosso Instagram aqui hoje, valeu pelo esforço, tenho certeza que vai valer muito a pena também para vocês, tá? E para você que já tá aqui no Instagram, sinta-se em casa, vamos junto que a gente vai até meia-noite hoje. Que foi? Então vamos lá, gente. Falando dos pilares, né? Eu comecei a matutar. Eu falei assim, cara, é porque eu crio mandalas. E aí eu tenho que, de alguma forma, estudar o meu processo de criação, né? Eu tenho que fragmentar o porquê eu crio mandala, como eu chego nesse resultado, como eu harmonizo as cores, como eu trabalho com as formas, de que maneira eu entendo a geometria, o que é a simetria para mim, qual a importância que ela tem, né? Qual é a sensibilidade que eu tenho que ter para criar de uma forma harmônica as cores, para a gente trazer a temperatura das cores, para a gente trazer a paleta das cores. São mensagens que vocês ouvem, né, que vocês escutam diariamente, mas às vezes a gente não para pensar a importância do passo a passo. Além dos 3 pilares que a gente vai trazer hoje, os pilares de criação, tempo atrás, acho que foi no último ou no penúltimo curso, eu falei das etapas de criação do mandala, né, as etapas de construção. Então é até legal a gente pegar o gancho das etapas de construção do mandala, e aqui é diferente, aqui são os 3 pilares de criação, né? Então eu não quero que vocês confundam etapa. Quando a gente traz etapa, a gente está trazendo uma linguagem mais técnica, né? Que aí é a geometria, a gente tem até aqui no flipchart, né? Tem. Vamos dar uma pincelada pro pessoal para entender o que as etapas e dividir os pilares. Uhum. E lá no final da nossa live a gente vai pegar os pilares e as etapas e a gente vai colocar junto. E aí a gente faz um release, um catadão aqui do que a gente trocou hoje. E aí eu tenho certeza que quando você começar a criar sua mandala, a próxima mandala que você vai criar, você vai ter outros olhos. Porque quando eu criava a mandala, acontecia da seguinte maneira: eu criava de forma intuitiva. Então aquilo me fazia um bem, aquilo me fazia um bem, e eu ia. Só que quando eu parei um dia para pensar que eu estou seguindo ali uma metodologia, eu estou seguindo ali etapas que estão me trazendo um resultado, eu comecei a entender o meu trabalho de uma forma totalmente diferente, e comecei a trazer também para o meu trabalho, eu comecei a trazer uma possibilidade maior no que se diz criação, né? E utilizar melhor as formas, utilizar melhor as cores, harmonizar cores que desde então parecem desarmônicas, né? Então a gente consegue trazer tudo isso para uma nova linguagem. Então é uma nova concepção. Lembra que a gente fala assim, a arte é o criador e a criatura? Então a criatura reflete muito o que é o criador. Então quando você se permite a romper as barreiras do óbvio, né, do método, né, até falo para os alunos, tem um monte de aluno nosso aqui dentro da live, né, alunos dos nossos cursos de plataforma, até comento muito com eles, eu mostro o caminho para vocês, eu apresento a metodologia para vocês, mas vocês têm que se estimularem a criar, a não levar assim, tudo que eu passo para vocês em forma de método, foi tudo que eu tenho de pesquisa dentro do ateliê ao longo desses anos. Mas é muito interessante você arriscar, você desde então mesclar cores,
que não faz sentido, por exemplo, né? Ah, eu vou mesclar o rosa com, deixa eu ver uma cor aqui totalmente diferente dentro do círculo cromático. Ah, sei lá, o rosa com verde, né? Um rosa com verde limão, né? Que aí desde então não parece harmônico, mas aí você vai lá e faz a tua arte, você cria e aí você consegue criar uma identidade, né? Através daquela junção de cores, né? E você acaba, na verdade, você acaba ensinando o orientador, porque não existe na criação de mandala, não existe essa limitação. Ah, não existe assim, esse não combina com esse. Ah, isso eu não posso, isso também não. Não, pode tudo. Porque quando no universo da criação você tem que ter liberdade. Quando a gente fala de criação, a gente está falando de liberdade. Então, quanto mais livre você for, mais potencial você vai ter para criar, né? Mais potencial. É claro que aí você vai usar as estruturas geométricas a seu favor, as composições de cores a seu favor, e aí você consegue de alguma forma trazer uma característica, né? Tem alunas que conseguem trabalhar mais com cores quentes, então elas trazem isso é muita influência do que é você, da sua cultura, né? Isso é muita influência do lugar onde você vive. Ah, sabe uma mandala que eu postei? Acho que umas duas. Eu postei ontem, domingo, né? Postei ontem. Uma aluna nossa, ela fez uma mandala, ela mora em Aracaju. Eu esqueci o nome dela agora. Ela é muito 10. Esqueceu também? É que é muita gente. Mas enfim, eu lembro até do rosto, da fisionomia da foto dela, mas não lembrei ela agora. Já que vai pesquisar o nome dela. Me perdoa, minha amiga. É que às vezes dá um black na. Dá um black não, dá Apaga um apagão não, um bug na mente. Pegou o nome dela? vai seguindo aí que eu já Aí o vou que falar. acontece? Não sei se vocês viram a mandala dela. A mandala dela tinha coqueiro, tinha, que mais? Tinha várias referências da Adriana, pô. É Adriana o nome dela. Cactos. Tinha cactos, tinha os coqueiros, né? Peraí. Tinha algo relacionado com o mar, tinha algo relacionado com o lugar onde ela vive. Então, ali ela teve liberdade para criar. Tem coqueiro, tem cacto, tem umas casas. Coqueira, cacto, tem as casa, bandeirinhas de São João. bandeirinha de São... Isso tudo numa mandala, gente. Olha que criatividade. Então, Tem pássaros. tem pássaros. Então, o que ela fez ali? Ela colocou na mandala o que ela vive, o que passa dentro da cabeça dela através do visual, né? Os olhos são os olhos, ele é a porta, né? Os olhos são a portas. Não, porra, não errei nessa concordância. Os olhos são A porta. a porta. O que você quer falar? Também não sei o que você quer falar. Os olhos são a porta para nossa criatividade, para nossa mente, né? Então, através do visual, você consegue se influenciar, você consegue trazer coisa nova, você consegue se alimentar de alguma forma, né? Então, quando você está em contato com a natureza, com o verde, né? Você olha uma serra, aí você vê aquele degradê que tem na serra, né? Vários tons de verde na mesma natureza ali. E aí você consegue se inspirar através do que você está vendo, através do que você está respirando mesmo, né? Através do que você está vivendo, emocionalmente também, no campo visual. Então, é uma referência muito bacana que ela trouxe, que ela mora em Aracaju, no nosso querido Nordeste brasileiro, e ela levou esses elementos, né? Que ela tem mais particularidade por ela estar morando, por ela estar vivendo em meio àquela realidade, ela trouxe para a mandala dela e ficou algo muito original. Depois vocês vão dar uma olhada lá. A gente postou ontem essa mandala. E aí tem as características do lugar onde ela vive. Então, como a mandala, ela pode e deve também te permitir a se expressar, né, na forma cultural. Até na forma cultural. Então não existe, o que eu quero trazer para vocês é que não existe um limite, né? Não existe o não pode, né? Pode tudo, pode tudo. A única coisa que eu falo para os alunos, que eu acho que é muito importante, é ficar sempre atento na simetria, né? A simetria, digamos assim, seria uma regra, tá bom? Falando em regra, que tem a ver com régua, eu não tô com a minha régua de professor aqui. Eu não tô. Eu vou tentar pegar. Aqueles pássaros são os asa branca que voltam. Asa branca? Que voltam pro sertão. Acho que deve ter aí, ó, nessas réguas aí da.
eu crio mandalas. É porque eu tava aqui olhando. É a Crio página mandalas, dela é isso. Trama da Adriana e eu crio mandalas. Aham. Ela tem 2 páginas, ela é chique, hein? Tá com tempo de administrar. Então vamos lá, gente, pro primeiro pilar. Eu falo das etapas agora ou falo dos pilares? Fala dos pilares que já estão Tá prontos, bom, aí e depois você- eu vou pras etapas. Minha patroa mandou. Então, gente, inclusive foi ela que escreveu aqui, tá bom? O primeiro pilar, gravem isso na mente de vocês. O primeiro pilar, estudo. Cara, quando a gente fala de criar mandalas, né? A gente fala de criar mandalas, a gente pensa assim, eu vou criar de forma intuitiva aqui, vou fazer um negocinho aqui, vou criando pra lá, criando pra cá, fazer um monte de pétala, vou criar uma flor, a flor da vida, bababá, bababá. Só que aí às vezes a gente não faz um trabalho de pesquisa, né? O que é um trabalho de pesquisa? Isso daí é bem polêmico no universo das mandalas. E no início, quando você entra no universo das mandalas, é impressionante porque tem algumas polêmicas, né? Estão copiando. Isso roubou a ideia de não sei quem, né? Mas só que é o seguinte, ninguém criou nada. A verdade é isso, né? Você consegue ainda criar algumas dinâmicas, trazer. Mas desde que o mundo é mundo, as formas existem aí, né? Desde que o mundo é mundo, as formas existem. Mas é legal na caminhada da mandala que você tem as mandalas lá de antigamente, né? As mandalas tibetanas, as mandalas que estão nas rosáceas, né? Nos vitrais das igrejas do estilo gótico de muito tempo atrás, né? Se você for buscar a história da mandala, é muito comum você observar as mandalas nessas referências que eu passei agora. Só que o bacana da mandala, que eu acho muito legal, é essa possibilidade que ela te permite brincar com as formas, né? Utilizar as formas e criar uma característica do teu trabalho, que é a identidade artística, a identidade visual que a gente sempre fala. Então, quando você vai buscar o estudo, né, que é o primeiro pilar aí que a gente está falando no estímulo da criação, você vai buscar o estudo, você vai perceber que as mandalas, nem sempre as mandalas são nesse movimento circular, né? Os próprios vitrais das igrejas, eles não eram assim circulares, né? Nem todos, né? Então as rosáceas já traziam essa característica do circular. Mas se você for observar uma rosácea mesmo, que foi há tantos anos e bolinha que foi desenvolvido, né? No alto das igrejas, elas têm essa ideia dessa estrutura de flor, né? Então por isso que eu ligo muito mandala à flor, e elas também tinham uma proposta vazada, né? Então elas não eram nada fechado assim. A ideia delas era fazer com que a luz entrasse ali, né, no templo, entrasse na igreja através da rosácea. Então, determinado momento do dia, quando o sol ele se alinhava à rosácea, fazia também, projetava para dentro daquele templo uma espécie de reflexo dessa luz, assim, da mandala, desse formato que eu quero dizer, dessa forma de flor, né? E aí trazia com isso a purificação religiosamente, não, espiritualmente falando, né? Trazia essa ideia do templo purificado, porque a luz passava pela rosácea, né? Em determinado momento ali, e tinha o quê? 1 minuto e meio, né? O sol movimentava, já saía da direção da rosácea. E aí entrava no templo, e entrando no templo, ela conseguia projetar a ideia de uma mandala ali no altar, por exemplo, né? Imagina o estudo que foi feito para ter esse alinhamento de altar, rosácea no alto da igreja e em determinado momento a luz do sol atravessando, o raio do sol atravessando essa rosácea. E nos vitrais também, só que os vitrais eles tinham uma ideia assim de trazer já as cores, né? As rosáceas elas já estavam ali no alto da igreja e ali elas não tinham essa possibilidade de cor, né? Sempre a cor da construção ali, né? Mas as vidraças, né? As vidraças da igreja já trazia cor, aí trazia aquele... Ainda tem, de alguma forma, algumas construções que tem uma ideia de um janelão, assim, de igreja, né? Não sei se vocês já viram.
que aí é colorido, né? A vidraça é colorida. Então tem vermelho, tem verde, né? E ali já era um formato de flor também e trazia essa ideia da cor, né? E desse formato de mandala também de flor, a mandala sempre partindo da ideia floral, sempre da flor, sempre nesse movimento circular, né? Em sânscrito diz, né, que é círculo mágico, né? Então, o que acontece? A partir desse momento que a gente trabalha em círculo, a gente traz uma simbologia para tudo que é na nossa vida. A gente está num ciclo de pandemia, por exemplo. É um ciclo, uma hora isso vai passar, né? Nada é para sempre. A gente entra numa empresa, numa empresa, a gente acha que vai viver a vida inteira lá nessa empresa. Mas é um ciclo que você está vivendo ali. Você está entrando naquele ciclo para somar na vida das pessoas e as pessoas somarem na sua vida também e você ganhar experiência, né? Então tudo na vida é um ciclo, tudo na vida é um ciclo. Até mesmo assim no casamento que a gente vive, uma hora o teu companheiro vai partir, ou você vai partir, vai deixar, né, deixá-lo. Então você já veio com uma missão de viver na vida daquela pessoa e trazer uma diferença na vida daquela pessoa. Então quando a gente fala de mandala, as pessoas falam, nossa, a mandala é tão encantadora, eu não consigo explicar, mas está me fazendo um bem danado. Eu tenho estudado cada vez mais, tenho me aprofundado cada vez mais, e quanto mais você se aprofunda, mais você descobre que menos você sabe, porque é um universo infinito. Você tem numerologia das mandalas, você tem a geometria sagrada, você tem a cromoterapia, né? Então por aí vai, são linhas de estudos que você vai aprofundando e tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Só que da mesma forma que você estuda, você está indo atrás da letra, se você não praticar, você não leva para a sua vida os benefícios que a atividade intuitiva através das mandalas pode te proporcionar, né? Então você fica muito habilidoso na letra. Eu conheço pessoas que dentro da letra, do estudo de livros e tudo mais, nesse universo das mandalas, assim, são feras, manjam muito, mas tem uma certa dificuldade de tocar ali a parte técnica, a atividade intuitiva. Então, às vezes a pessoa é um estudioso de mandala, mas ainda não sentiu os benefícios que a atividade intuitiva pode te proporcionar, emocionalmente, espiritualmente, a parte energética, comportamental também. Você fica também uma pessoa mais para frente, pensando mais positivo, né? Você fica menos pessimista, você fica uma pessoa mais sensível, você fica uma pessoa mais observadora, tentando entender os lugares que você vai, que cor tem aquela natureza, que cor tem aquela árvore, que cor é um vestido de uma pessoa que passou, nossa, aquele turquesa com aquele violeta, nossa, que composição legal, vou levar isso para mandala. Eu já comentei há muito tempo atrás que eu não falo isso. Eu tirei um formato de arabesco de um portão, de uma casa, né? Então eu fiquei olhando assim, né? Eu lembro que eu estava esperando um amigo meu, eu morava em São Paulo ainda, e eu fiquei observando o portão. E o portão ele fazia um movimento, assim, sabe aqueles portões? Eu não sei se fala colonial, não é colonial, não, é um portão antigo mesmo, né? E ele fazia esse movimento aqui, ó, que era um movimento de arabesco, quebrava e ele ia abrir um coração e depois fechava e dava a voltinha. E eu falei, nossa, eu vou levar isso para mandala, né? E fiquei ali. A geometria eu já tinha para fazer algo simétrico. E ali a ideia do desenho eu já tinha também. E levei para mandala e ficou bem legal, ficou bem original. Então, a todo momento a gente tá de alguma forma sendo motivado a criar. Vocês estão entendendo? Dou uma volta no assunto, dou uma volta no tópico, mas eu tô ciente do que eu tô falando. Então, eu puxo para a resposta final e eu falo sobre criatividade, que é um motivo da nossa live aqui, né? Os 3 pilares da criatividade. Então, se você sempre tem uma observação, né? Se você sempre tem uma sensibilidade, se você sempre está atento à composição das cores, as paletas que estão aí no nosso dia a dia, né? Como um pôr do sol bacana, né? Que você começa a identificar o laranja indo pro vermelho, sabe? Você consegue já estimular sua criatividade a partir do campo da observação. Então, quando eu falar em estudo, eu estou falando tanto na parte de estudo de mandalas que você consegue ver pelo Pinterest,
né? Que é o Pinterest, um site, enfim. É uma página que eu pesquisei muita coisa de mandala e tem muita coisa. Você vai passar dias e dias. A Jaque vai até escrever aqui para vocês o Pinterest. Vocês vão passar dias e dias pesquisando no Pinterest. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. E é legal que as pessoas elas colocam sempre conteúdos atualizados, né? Então lá dentro do Pinterest você consegue pesquisar muita coisa. Então tanto nessa parte de pesquisa como no nosso dia a dia, no campo visual que a gente vive. Aqui, por exemplo, ó, tô com essa camisa. Se você tá com se você tá com a atenção voltada às informações que tem, essa camisa, ela tem uma informação. Essa samambaia tem outra informação. Ó, verde, rosa, ó, verde, um tom de verde, então, pode ver que aqui, ó, é um tom de verde, aqui tem vários tons de verde, é claro que depende assim, aqui é a influência da iluminação, né, mas aí você tem um rosa, aí olha a minha camisa como tá, ó, trouxe pra simbolizar pra vocês, ó, tá vendo? Parece que eu tô ali dentro, ali, vou até tirar uma foto depois da live aqui, então tudo é informação, né? E aí você tem essa oportunidade de no seu dia se inspirar através das informações. Uma outra ideia também que tem, que eu acho muito bacana, são os ambientes, né? Os ambientes, eles sempre estão te passando uma informação. Tudo é informação na nossa cabeça, né? Então, sabe esses ambientes que você vai, por exemplo, na Leroy Merlin, eles têm ambientes montados lá, não tem? Para você imaginar a determinado produto dentro da tua casa, né? O decorado que eles falam. Ali tem um monte de informação de cores, né? E ali é feito por pessoas que entendem muito de cromoterapia até, né? Pessoas que entendem muito de composição de cores, de paleta de cores, né? De design de ambiente, decoração de ambiente. E ali é uma forma de você olhar e se inspirar de alguma forma, né? Então, a todo momento, onde você vive, onde você está indo, sempre tem informação, né? E é um meio para você potencializar essa criatividade, estar atento a essas informações. A moda também, a moda mesmo, a moda, ela traz as informações também dela. Então, a moda sempre está tentando olhar à frente do nosso tempo, né? Às vezes a gente olha assim, eu até lembro que quando eu vi aqueles desfiles, eu não assistia desfiles, né? Mas enfim, teve São Paulo Fashion Week, aí faziam uma reportagem lá, aí vinha as modelos lá, tudo usando aquelas roupas. Eu falei, meu Deus, ninguém nunca vai usar isso daí. Ninguém nunca vai usar isso daí, roupa de louco, né? De louco. Mas aí a moda não, a moda ela já está vendo lá na frente. Então muita coisa que você olhou, vai no São Paulo Fashion Week há 10 anos atrás, talvez hoje o pessoal já está usando. E lá atrás, você falou, meu Deus, ninguém nunca vai usar uma coisa feia dessa, entendeu? Então a moda é uma forma de você se inspirar também, você trazer... E o legal da moda é que ela não trabalha só cores, ela trabalha formas também, formatos, né? Formas geométricas também traz muita informação, né? Então é isso, só fazendo um resumo desse nosso primeiro pilar aqui, para ficar bem claro na mente de vocês. O nosso primeiro pilar, né, foi estudo dos 3 pilares da criação. Estudo, então, estuda. O que eu quero dizer aqui? Pesquise, Pinterest, tudo que está à sua volta. Vai passear final de semana, olha os tons que tem de verde na natureza. Olha os lugares, eu fui para um sítio, exemplo, né? Eu fui para uma casa de campo e ela tinha toda a decoração rústica, né? Olha as informações, que tons vocês estão enxergando dentro daquela composição rústica, né? Olha como a gente pode ter várias informações. Pesquisa também as mandalas antigas, né? As mandalas tibetanas, as mandalas contemporâneas, que essas mandalas que a gente faz hoje, eu faço aqui no MDF, que é o floral, né? Vai entender de qual forma se chegou naquele resultado. Então, o primeiro pilar é pesquisa, beleza? Que é estudo, que pesquisa, ela faz sentido também. Então, Jaqueline, cadê Jaquinha? Jaquinha me abandonou, gente. Eu fui ver a pequenininha que tava... Tem alguma pergunta chorando. aí? Eu já vou pro segundo pilar, gente, mas deixa eu responder umas perguntinhas. Perguntas não tem, mas a Letícia Mandalex diz que o Letícia. maior site de pesquisa dela, no caso, é nas trilhas.
que tem muita cor, muita forma, muitos arabescos. Exatamente, né? que a gente Então- falou aqui agora. A Letícia, que legal, Letícia de Bertioga, já pegou a fama Bertioga, Letícia de Bertioga. Ela faz trilha, na verdade ela é instrutora, né? E aí lá na natureza ali no meio, vixe, tem muita coisa, muita paleta à mostra, né? Mais uma, Jaque. A Nanda Reis Art diz que a inspiração de cores e formas geométricas vem dos tecidos indianos, africanos, realmente são bem coloridos. bem Pô, bonitos, legal, né? né? Ah, deixa eu dar dois exemplos aqui. Eu fiz uma mandala que eu me inspirei nos tecidos peruanos de Cusco. Eu vi uma manta de Cusco, né? É uma manta, não é um... Como é que é o nome aquela parada que a gente põe aqui? Cachepó, não é... Ai, gente. Fugiu. Você me pergunta as Aqui a coisas gente é aí. ruim de memória, gente, vamos se acostumando. Mas é quechepó, cachepó, Não é não. tem é nada a ver? Enfim, Ai. coloca aí, pessoal. Vocês, já que o pessoal vai colocar aí. Aqui que você compra no Peru, que você coloca aqui, aí fica aquele negoção que os braços ficam pra dentro. É lindo demais. Eu fiz Poncho. um poncho peruano, exatamente. Eu vi um poncho, né, lá de Cusco, no Peru. Eu não fui até lá ainda vou conhecer Machu Picchu, vou conhecer Cusco, né? E eu vi a foto, né? E eu olhei e falei, cara, pô, eu vou levar essas cores para uma mandala. Eu fui e fiz a mandala e ficou muito legal. Uma outra inspiração que eu tive também, eu não tinha ido ainda na Chapada dos Veadeiros, mas existe um vale lá, chamado Vale da... Eu sempre falo Eucateia, mas é Elitéia o nome. Elitéia, Vale Elitéia. Não é o Vale da Lua não, é Elitéia. E aí é um vale bem bonito, assim, que todo mundo para tirar foto lá, ele fica bem na beira da estrada também. Eu sempre tive vontade de conhecer alguns lugares na Chapada dos Veadeiros, e um dos lugares é esse aí, o Vale da Elitéia. Espero não estar falando errado aí, quem é da Chapada me perdoa. E aí eu falei, já que eu não vou, eu tenho uma foto aqui, eu vou reproduzir a mandala como se eu tivesse ido, né? E ano passado eu fui lá pra Chapada, não vejo a hora de voltar pra Chapada, é um lugar mágico, foi transformador pra mim. E aí eu fiz uma mandala, né, nessa ideia, né? E aí depois eu postei a foto da mandala, metade da mandala e metade do Vale da Elitéia, né? E ficou muito bacana, ficou muito interessante porque é a referência que você tem. Mais alguma, já que antes de partir pro segundo pilar, a última, enquanto eu tomo água também? Vamos falar no segundo pilar agora. A Mandala Sá diz que ela fez uma mandala a partir de uma viagem que ela fez pro Tibete, Butão e Nepal. Show. E ela falou que lá viu muitas mandalas e toda a história do povo que eles colocam dentro das mandalas através dos desenhos. Nossa, deve ter sido uma viagem pra vida, né? Sim. Né? Poucos terão a oportunidade de conhecer o Botão. Sim. E o Tibete e o Nepal. Deve ser um perto do outro, né? Nepal, Butão o Botão e Nepal. e o Nepal. Vamos lá, pessoal. Segundo pilar. Hoje eu tô meio Olha sério. só, Já ia a fazer uma piada, eu tô meio sério. Isabel disse que ela nunca fez mandala. Será que eu vou conseguir? Acho difícil. Não, o difícil está na sua cabeça. Se eu consigo, você consegue também. Só que existe um método, existe um passo a passo. Se você executar, é igual receita de bolo, você vai ter um resultado, tá bom? Então, é tudo uma questão de você querer de verdade. Não adianta só falar que quer e não colocar em atividade, não ter ação, proatividade e se organizar para isso, né? Então, tudo que eu faço, você pode fazer também, ou que outra pessoa faz, pode fazer também. Tudo é uma questão de determinação, organização e foco. Foco e determinação, quase a mesma coisa. Vamos lá. Segundo pilar, faltou uma plaquinha aqui. Segundo pilar. O segundo pilar é a intuição. Aqui tem pano pra manga. Intuir. O que é intuir? Né? O que é intuição? Eu lembro que eu vim aprender depois de muito tempo o que é a intuição. Né? O que é intuição? O que é intuir? Né? Uma coisa é adivinhar, outra coisa é intuir. São coisas completamente diferentes, né? O adivinho, ele joga, né? E aí ele tenta acertar, né? Como se fossem os números de um jogo de Mega Sena. Você não está intuindo, você está tentando adivinhar o número que vai aparecer lá, né? Mesmo achando que tem uma falcatrua danada. Eu não jogo, tá?
A Jaque ainda fazia esse jogo aí da virada, não sei o quê, mas com o tempo eu fui convencendo ela aí que isso daí é tudo esquemaço. Mas enfim, vamos lá. Se você joga, a gente respeita também. Mas enfim, intuir, ele é muito. O intuir ele é muito ligado ao que a gente vive no nosso dia. Por exemplo, eu não consigo ver uma pessoa intuir coisas boas se ela é uma pessoa pessimista, se ela se alimenta de tragédia, de notícia de violência, né, Jaque? Aham. Se a pessoa é uma pessoa que só fica falando mal das outras pessoas, se é uma pessoa negativa, que fala, isso daí não vai dar certo, se é uma pessoa que vive vibrando no medo, Sim. né? Quando você fala você não deve vibrar no medo, não quer dizer que você tem que viver de forma irresponsável, né? Por exemplo, a gente aqui não vibrou no medo pro Covid, Sim. mas a gente não deixou de tomar as precauções, né? Sim, também não deixamos de viver por conta Não disso, deixamos né? de viver, mas não deixamos de usar máscara, não deixamos de passar o álcool em gel em mão, né? Evitamos lugares muito aglomerados, a gente Exatamente. sabe onde é que tem que ir, né? Exatamente. Isso é que às vezes fala, eu não vou vibrar no medo, mas isso não quer dizer que você não vai ter responsabilidade. Nem tanto, às vezes, só com a sua vida, mas com a vida do outro também. Então vamos lá. Intuir, eu vejo como intuir. Eu vejo o intuir muito ligado à palavra conexão. Conexão. Ah, mas conexão com o que, Graciano? Conexão com você mesmo, né? Com a sua verdade. Só que o intuir, ele tem uma relação muito grande com o que você vem vivendo na sua vida, com as experiências que você teve desde a sua infância, os traumas que você carrega, até mesmo os medos que você traz, né? De acordo com a sua trajetória. Então, o intuir, ele é muito conduzido por essa ideia da nossa bagagem de vida, né? Você vê assim, Jaque, também? Você acredita assim? Sim, com certeza. A gente não tem script, então a gente vai falando aqui, se falar alguma groselha, você me corrige, né? Porque não tem script aqui, a gente tá falando, não tem. né? A única coisa escrita é o que tá lá no É o que escrito, é. E eu fiz uns tópicozinhos aqui só para eu pegar um gancho e passar para vocês. Então, intuir tá ligado muito à conexão, né? A conexão com a nossa essência. Então, quando você vai fazer uma mandala, você tem a ideia de uma cor, né? E esse processo ele vai mudando demais. Por que ele vai mudando ao longo do tempo? Porque você está intuindo, você está dando liberdade, você está se conectando, você está se autoconhecendo, você está se reconectando com a sua essência, com as coisas que são verdade na sua vida, de acordo com a sua visão de mundo, a sua visão de relações que você tem também, né? A sua bagagem de vida também, o que você trouxe até aqui, né? Eu tenho uma ligação muito grande com azul e roxo, ainda mais fazendo azul e roxo com essas coisas. Se você for buscar na cromoterapia que tem base científica, você vai entender o que o azul traz, o que o roxo traz, né? E por que eu sou tão conectado com essas cores, né? No meu caso, falando particularmente mesmo, né? Então, talvez eu tenha uma necessidade espiritual muito grande de me abastecer, de me alimentar espiritualmente, né? Às vezes eu tenho uma necessidade, já que busca para mim aí, já que de acordo com a cromoterapia, o que o roxo traz de informação e o que o azul traz de informação, né? Eu só sei que a cromoterapia não vai me trazer informação dessas duas cores juntas, que seria algo lindo, né? Aí seria algo ápice. muito bacana, seria o ápice, né? Porque querendo ou não, é o mapa que você faz do seu universo mesmo, de algo que você está se alimentando. Então, além de conexão, também o que eu acho muito legal é liberdade. Liberdade. Quando você tiver já do azul aí na agulha, pode falar. Tô do roxo primeiro. Tá no roxo, né? Então o roxo já tem alguma informação? Qual é a simbologia do roxo através da cromoterapia que tem base científica? O roxo, ele traz tranquilidade e relaxamento para o sistema nervoso. Relaxamento para o sistema nervoso. Acalma o coração e purifica o sangue. Purifica o sangue. Olha que legal. Se você for ver, purificar o sangue, eu tenho uma concepção de purificar o sangue, limpar o sangue do sódio, porque eu já tive cálculo renal. Quem teve aqui é uma dor assim infinita, parece que estão te rasgando no meio. Então eu lembro que o médico falava, faça atividade física, que você vai purificar o sangue e vai baixar o nível de sódio no teu sangue. Olha só que coisa, né? E o que mais que falou a primeira vez? Olha que legal, pessoal. Agora eu já tô no azul. Já tá no azul. Enfim, falava de sistema nervoso, né? Pra ver se eu lembro.
Então, olha que legal, né? Eu sou uma pessoa que aparentemente sou muito tranquila, mas quando as coisas às vezes saem um pouco, não é do controle, que a gente tá no controle de nada, mas quando as coisas começam a apertar um pouquinho, eu saio do meu eixo, né? Parece que eu não sei lidar com situações difíceis. Olha que louco, né? Acalma o coração, Azul, purifica o sangue e relaxa o sistema nervoso, relaxa o o sistema nervoso. roxo. O roxo. Agora o azul, Agora o azul. O azul também traz calma, olha só que legal. Relaxa a mente e, consequentemente, o corpo. relaxamento, né? Quando a gente não tá bem emocionalmente, reflete aonde? Reflete aonde? Reflete no corpo, reflete no músculo. A gente fica desgastado, a gente fica fadigado, a gente não tem aquela vontade de fazer nada, a gente só quer deitar, dormir. E tudo vem da emoção, né? Quando você tá com euforia, quando você tá pra cima, está legal, você começa a colocar os projetos pra fora e você começa a criar mais coisas, você começa a ter ideias diferentes e você quer fazer, você quer acontecer. Então, quando você cuida das suas emoções, está cuidando do seu corpo também, né? Da sua cabeça, da sua mente, né? Então, voltando aqui, né, gente, lembrando que a gente está no segundo pilar, Abre um parênteses, rapidinho. calma aí, no segundo pilar que a gente está falando de intuição, e a gente falou de conexão, e aí agora a gente vai falar de liberdade, mas antes a Jaque vai dar uma palavrinha. Eu descobri por que você gosta tanto do azul agora lendo, que o azul, ele atua diretamente no chakra laríngeo, que está localizado na garganta, que facilita a verbalização e a expressão. E ele Você tá falando que eu falo pra caramba, né? E ele impulsiona para falar tudo que a gente sente e o que incomoda e atrapalha. Jaque, perfeita, como sempre. Eu guardei muita coisa ao longo dos anos. Eu comecei a perceber que isso me fazia mal, sabe? Me fazia mal. Eu guardava e aquilo me fazia mal. Aquilo me deixava mal fisicamente, mentalmente. E eu ia digerindo aquilo dentro de mim. Aquilo meio que... Tanto é que o problema no rim que eu tive, né, há muitos anos, foi cálculo renal, tá? Não foi nada tão grave, não. Mas era ligado à emoção, porque foi um momento bem difícil da minha vida que eu fui muito assim emocionalmente desafiado e descontou no meu rim, direto no meu rim, né? Tanto é que eu nunca mais tive problema de rim, graças a Deus, né? E eu, hoje em dia, não. O que eu sinto, eu falo. Independente se vai desapontar alguém, né? Eu falo. Porque uma pessoa, quando ela gosta da sua amizade, quando a pessoa gosta de você, independente do que você vai falar pra ela, ela gosta de você, entendeu? Ela vai entender ali que você às vezes está só colocando pra fora algo que estava te sufocando. E os amigos de verdade, eles estão com você até no momento que você fala a verdade, o que você está sentindo. Não é nem a verdade nem a mentira, é o que você está sentindo. E eles respeitam, né, quando você fala o que está sentindo, porque eles gostam de você. Eles não estão ligados à sua opinião de momento, né? Então é engraçado que às vezes a gente tem umas amizades que elas estão ali com você e aí você começa a agir de forma diferente, né? Você muda os costumes, você deixa de fazer o que você fazia, e aí parece que a pessoa fala assim, nem faz mais sentido andar com fulano, ou com ciclano, ou com fulano ou com ciclana. Mas pra quê? Não come mais carne, não bebe mais cerveja, né? Ficou chato, Sei né? lá, não ficou chato, né? Não fala mais palavrão, talvez, enfim, tem vários motivos, né, Jaque? Aí isso quer dizer que a pessoa não gostava de você. Ela gostava do que você oferecia pra ela enquanto amizade. Mas a gente passa na vida das pessoas assim, para ensinar e para aprender, né? Então precisa passar por isso para poder evoluir as duas partes. Mas quando a pessoa gosta de você, até as suas mudanças ela respeita. Sim. Eu tô errado, pessoal, as pessoas respeitam. Bom, enfim, não vamos fugir, deixa pra uma outra live, mas é legal esses assuntos, eu adoro. Vamos lá, então a gente falou de conexão, autoconexão, eu estar conectado comigo, né? Falando do segundo pilar, intuição. Intuir não é adivinhar. Outra coisa também, eu só separei uns tópicos aqui para não perder. Liberdade. Liberdade de criação, liberdade de arriscar. A gente é muito conduzido pelo medo. Tá mudando. Mas a gente traz isso da bagagem dos nossos pais, entendeu? Nossos pais, eles não arriscavam na vida. Eles eram medrosos. Não, eu tenho aqui
ainda são, né? Eu tenho aqui meu empreguinho, minha coisinha, meu cantinho, minha casinha, meu carrinho, bababá, minhas coisinhas. E aí, é claro, né? Isso daí vem dos pais deles também, nossos avós. Então vai passando, né? Agora a gente vive numa outra era, numa outra geração. E a que vai substituir a nossa geração já vai vir com uma cabeça totalmente diferente, né? Hoje em dia as pessoas estão mais transitórias, né? Antes não, antes você queria o quê? Ficar sempre pertinho da sua família, não, que a gente construiu uma casinha aqui, em cima da casa dos nossos pais e tudo mais, então é uma sensação de conforto ali, de acolhimento e o medo de passar sufoco. O medo ele é uma condição muito comum da nossa mente, porque a nossa mente ela está preparada para não passar sufoco. A nossa mente está preparada para não passar aperto. Então nossa mente sempre vai trabalhar assim, não faz isso, pode ser que a gente passe dificuldade, pode ser que a gente venha a não lidar com essa situação adversa. Então a nossa mente sempre vai querer o que? O confortável, assim como o nosso corpo quando você... Sabe por que às vezes a gente não treina? Olha que incrível isso. Eu não tô falando treinar, sair correndo igual um doido aí, puxar ferro, não. Eu tô falando de fazer uma simples caminhada de meia hora. A Organização Mundial da Saúde, ela indica que você faça caminhada meia hora do seu dia. Não tô falando pra você fazer caminhada rápida, fazer caminhada no teu passo, no teu ritmo. Mas sabe qual é a maior dificuldade? Sair de casa. É verdade. Sair. A maior dificuldade, depois que você sai, você faz atividade física e você fala, valeu muito a pena, que bom que eu fui, tô outra pessoa, tô mais disposta, tô mais disposto pro meu dia. Mas a dificuldade é sair, porque a mente ela coloca pro corpo uma condição assim, vai descansar, vai pro sofá, né? É uma condição assim como eu posso dizer, ainda a palavra fugiu, tentando lembrar da palavra, né? É uma sensação de comodismo, como a gente fala, zona de conforto, né? Então é bem louco isso. E aí, voltando para... Clara já tá fazendo uma bagunça aqui. Voltando para nossa ideia de liberdade, né? A gente tem que ousar, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que buscar ter liberdade de criação, ter liberdade para fazer diferente, arriscar. Assim, as pessoas bem mais sucedidas, né? As pessoas que tiveram sucesso com o que lançaram, com o que criaram, são pessoas que lançaram 30 ideias e 29 dessas ideias deram erradas, completamente erradas. Uma deu certo e mudou a vida dessa pessoa. Quantas vezes eu tentei antes das mandalas? E eu recomeçava. A gente estava cansado de recomeçar. E quantas vezes a gente recomeçou, agora vai. 3 faculdades eu entrei, né? Eu me identificava no início, depois eu não me via naquele contexto. Empresas que eu entrei, assim, que eu falava assim, eu vou fazer até uma carreira aqui, né? E aí dava 3 meses, entrava naquela rotina, eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu fazia os melhores amigos, mas a rotina me consumia, né? E eu sempre assim, não, vou tentar, uma coisa vai acontecer de boa na minha vida, a gente não sabia o que, quando, como, né? E eu fui tentando até que eu conheci a Mandala e a Mandala mudou a minha vida, como está mudando a vida de muita gente. Então, essa liberdade de arriscar ela é fundamental na vida. E os nossos pais, às vezes, né, isso daí é normal, porque eles amam muito a gente. Então, é o emocional ali, né, e aquela autoproteção que nossos pais têm conosco. Então, às vezes, eles falam, não, arriscar é perigoso. Arriscar não vai te fazer bem, a chance é 99% de dar errado. Então, não, você para ter esse é o segundo pilar que a gente está falando de intuição. Olha como a intuição ela liga com vários tópicos, né? Então, para você ter uma vida mais criativa, para você ter criação potencializada, para você ser uma pessoa criativa, você tem que ter liberdade para arriscar, liberdade para recomeçar e liberdade para errar. Todo mundo erra diariamente, né? Então, às vezes você olha uma pessoa, nossa, essa pessoa é bem sucedida, essa pessoa é uma pessoa de sucesso, essa pessoa errou pra caramba e recomeçou pra caramba também. Errou 50 vezes e recomeçou 51. Vocês estão entendendo?
Então, erre quantas vezes for necessário, entendeu? A gente está num caminho de aprendizado, não adianta a gente ter medo do que os outros vão pensar da gente, não adianta a gente ter medo do personagem que as pessoas estão construindo da gente, né? Seja você, seja sincero com as suas falhas, com as suas habilidades, com seus defeitos, né? Com seus acertos, com seus erros. Então, tenha liberdade para errar, tá bom? Isso é muito fundamental. Quando a gente fala de correr riscos, a gente está falando de correr riscos com consciência, sabendo que a gente está no caminho do aprendizado, né? E nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde. Eu me encontrei profissionalmente aos 30 anos, né? Tem pessoas que se encontraram aí com 40, com 50 anos, tem pessoas que estão recomeçando aos 60 anos, nunca é tarde para recomeçar, né? Mas não tenha compromisso com o erro, tá bom? Deixa o erro acontecer. Pensa assim, você tem 5 alternativas. Se você errou, você agora tem 4. Então a chance de errar está diminuindo. Se você errou de novo, agora você tem 3. E você errou de novo, você tem duas alternativas de algo dar certo para você. Agora você tem 50% para cada. Se você errou mais uma vez, pela 4ª vez, as 5 alternativas que você tem, a próxima, não tem até um desenho que eu mostro, isso no Facebook aconteceu muito, né? Compartilharam muito, que o cara tá perto de achar o tesouro, e ele tá lá com a picareta, né? Ele tá lá rompendo a rocha, e quando faltava isso, o tesouro tava aqui. Quando faltava isso aqui, ó, para ele alcançar o tesouro, ele virou as costas e foi embora. Ele desistiu. Faltava isso. Então não desista. Vai errando. É uma alternativa a menos, tá bom? Vamos pro terceiro pilar? Tem alguma coisa pra falar aí, Jaque? Fala de intuição, até suou. Então vamos fazer só um resumo aqui, Jaque, rapidinho. Tá. Então, intuição, a palavra ligada à intuição é liberdade, autoconexão e permissão. Legal? Liberdade, autoconexão, permissão, né? Correr riscos, não ter medo de errar. Pode falar, já. A Juju Black, ela fez um comentário que eu achei muito bacana e eu vou te repassar porque depois você não consegue ver os comentários. Não consigo. Ela falou que acha incrível como você se torna durante a live uma ferramenta motivacional. A sensação que dá é que na energia do momento você capta exatamente o que vai tocar em cada um aqui presente. Sensacional. Só pra descontrair, o meu sogro fala... Precisa ver eu dançando polidense. Aí você vai ver com o meu potencial mesmo. O meu sogro fala, acho tão engraçado que baixa a entidade quando o Graciano tá falando. Você sabia que eu ia falar isso? Não sabia, te juro que eu não imaginava que você ia falar isso em live. Meu pai, ele brinca isso, né? Quando eu tô trabalhando, dessa entidade. Eu não sei de onde ele tirou esse negócio de entidade, mas enfim. Vamos lá, pessoal. Posso continuar aqui, Jaque? Terceiro pilar é sobre criação, né? Até fugiu nosso tema aqui hoje. Nosso tema foi os 3 pilares da criação, né? Então tá bom. O terceiro pilar é técnica. Cara, é impressionante. Nosso primeiro pilar, ele foi... Vamos ver se vocês estão ligados aí na nossa live. O primeiro foi estudo, o segundo intuição e o terceiro, ele é técnica. Então, peraí, Graciela, eu não estou entendendo. Do nada você foi para técnica. Não, eu não estou querendo dizer a técnica no sentido, no pé da letra, a técnica. Eu estou querendo saber, ou estou querendo trazer de que maneira você tem um entendimento, né, nesses 3 pilares aí que a gente está falando, e de que maneira você aplica no seu dia a dia. De que maneira você traz esse conhecimento. Tem muita gente que sabe muita coisa. E leu livro, e não sei o que, e fez nada, e não é nada, e é binário, e bababá, MBA, e bababá, curso técnico, não sei o que, mas não coloca em prática. E fez a consultoria, e fez também a vivência, e fez não sei o que, mas não coloca em prática. Né? Então, quando você não coloca algo em prática, você apenas
um ambulante do conhecimento e não um praticante. E quando você coloca em prática, aí mesmo você aprende, porque com as adversidades você vai se tornando o quê? Habilidoso, né? Os momentos de aperto, os momentos mais difíceis que você tem na sua vida são os momentos que você mais fica bom, mais fica habilidoso. É o momento que a sua mente mais trabalha para achar uma solução naquele movimento adverso que você está vivendo ali. Então, você só vai sair dessa zona de conforto, você só vai buscar uma solução quando você estiver no aperto. Porque lembra que a gente falou aqui da comodidade, quando tudo está bem, né? Na nossa zona de conforto, que a gente está tudo tranquilo. Se tudo está bem, por que eu vou estimular minha mente a ser criativa para encontrar uma solução para um problema? Não vou, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tranquilo. Foi até engraçado que a gente viu um cara esses dias falando, né? Que assim, a vida dele tá muito bem profissionalmente, o casamento dele tá bem. Aí um amigo dele falou: então, o Leandro, né, o Ladeira. Ô Leandro, vamos, cara, vamos tomar uma ayahuasca lá, você vai ver que sua vida vai mudar, não sei o que, não sei o que. Aí ele virou pro cara e falou assim: cara, mas pra que eu vou? Né? Tá tudo bem, eu não quero mudar nada, tá tudo bem, né? É claro que eu sei que o objetivo da ayahuasca, né, da medicina sagrada, ela traz uma expansão de consciência, ela traz um autoconhecimento. Então ela não tem nada a ver ligado à matéria, bens materiais, à vida profissional, à vida conjugal. É você e a medicina sagrada, né? Então eu sei a importância e respeito muito, né? Porém, é muito legal, né? Que às vezes a gente tem uma ideia mesmo dessa. Não, mas eu não preciso fazer nada, porque tá tudo bem. E é engraçado como a gente coloca ali como corrimão e a gente se sustenta naquilo. Ai, meu emprego, ai, tá bem, profissionalmente tô bem. Meu casamento, ai, tá bem, então segura aqui, ó. Mas do nada, não é que é do nada, mas enfim, vamos usar aqui. Do nada, caiu o corrimão. Fui mandado embora, do nada. Minha esposa acordou, achou que não deveria viver mais comigo, né? Descobri que a minha esposa não me queria mais, não tem mais atração por mim. Enfim, perdi tudo. Houve um problema aí, processo na justiça que eu perdi. Enfim, aí você começa a perceber, caramba, a minha vida não pode se resumir apenas nisso. Sucesso profissional, bens materiais e uma vida conjugal tranquila. Bom, primeiramente que se você tá casado, né, e tá tudo de boa no seu casamento de anos, né, Jaque? Fique esperto. Fique esperto. Fique esperto, não confia muito nisso não. Porque é uma manutenção diária, né? Uma relação, um casamento, ou um namoro, ou um noivado, enfim, às vezes você vive junto. Tem que regar a plantinha todo dia, é um trabalho a longo prazo, né? Então você consegue, é um processo de construção que vai até o final, é um tijolinho a cada dia, é onde você trabalha mais a sua paciência, a sua amorosidade, a sua compaixão, você começa a ceder mais pelo outro, né? Você vive pelo outro. Então se tudo tá muito bem, desconfia, né? Desconfia. Então, o que acontece é isso. A gente tem, de alguma forma, achar que tudo tá muito bem, né? A partir dessas relações que a gente tem com o material, né? E não quer dizer nada isso. O material, ele é um reconhecimento do nosso esforço aqui, que a gente está vendo. Todo mundo merece conforto. Não é erro nenhum, sabe? Se você trabalha, se você tem um compromisso com a empresa onde você trabalha, você tem todo o direito de ter uma casa boa, de ter um carro legal que possa te proporcionar um passeio, uma experiência nova, né? A gente não está falando que isso é errado, mas a gente também tem que se estruturar por dentro, né? E a gente tem que saber que a gente é muito mais que a empresa que a gente trabalha, que a gente é muito mais do que aquele membro da nossa família, né? A gente é muito mais que isso, né? A gente tem o nosso núcleo, a gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso interior que precisa ser trabalhado, né? Então, eu não sei por que eu falei isso, mas acho que faz sentido. E aí, voltando para o técnica, né? Agora sim que eu vou falar do tópico aqui. Técnica é a forma que você pega o conhecimento e você aplica, né? Eu vejo muito técnica com habilidade, você ser habilidoso, né? Então, a partir daquele momento que você
já está sentindo que sua criatividade foi aflorada, esse é o momento de você colocar ela no momento certo e direcionar essa energia para o lugar certo, né? Então a gente está falando de técnica. Quando você descobre que você tem algo dentro de você que tem um potencial, você tem que saber aplicar no momento exato, né? No momento exato. E aí você consegue ser habilidoso. E quando você tem habilidade, você se torna mais assertivo. E aí você consegue ter mais retorno, né, de todo esse movimento assertivo que você teve. Então, quando a gente fala de criação, a gente está falando de ser técnico também, né? E voltando pro lance da arte, da mandala, você traz essa ideia também na parte de construção de uma mandala, né? De você ser técnico, você ser habilidoso, você ser preciso, você ser simetricamente correto, né? Então você pode trazer para o âmbito técnico mesmo da arte, de construção, como você pode trazer para a sua vida, né? Então quando a gente fala de criação, de criatividade, eu não quero que você passe por esse curso e seja assim, seja para você uma experiência onde você sabe construir apenas uma mandala. É muito mais que isso, né? Quando a gente fala de mandala, envolve toda a parte de autoconhecimento, da arte terapia, envolve muito esse lance da criação. Então a gente dividiu aqui em 3 pilares, né? Para que vocês entendam que ser criativo, né? Você é criativo, você é criativa, mas você às vezes não potencializa a sua criatividade. E ser criativo não é necessariamente só na arte, é na sua vida, é nos problemas que você tem, nas dificuldades, nos momentos adversos, né? Nos relacionamentos. Antes de você falar, você pensa, né? O que você ouve, às vezes a gente tem muito bate-pronto, né? Ouviu algo, a gente já vai e debate, porque a gente responde na emoção, responde sem pensar, né? Então a gente leva muito essa relação da construção de uma mandala com as relações que a gente tem com as pessoas mais próximas, menos próximas, né? No último curso eu até trouxe uma simbologia de uma leitura de mandala com as relações que a gente tem, não é? Sim. Foi muito legal, né? Foi muito bacana. Eu sei que as pessoas se identificaram, porque a dificuldade com o relacionamento é muito grande no nosso meio, né? Ainda mais que esse negócio tão polarizado, né? Que as pessoas têm uma opinião diferente da sua e elas não respeitam, e é a opinião delas que vale, não é a sua. Não tem uma certa, digamos assim, uma democracia, né? Ou um respeito com a opinião do outro. Então as pessoas começam a entrar em conflito. E quando você entra em conflito com as pessoas, você está entrando em conflito com o seu irmão, que é o seu espelho, né? Então somos iguais nesse sentido, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, que com o tempo você vai ver que um está sendo colocado contra o outro. Ainda mais nessa parte que a gente vive no social, nas questões políticas também. Na verdade, o sistema quer colocar você contra o teu irmão, né? E no final todos somos irmãos, independente de condição social, de condição financeira, de raça, né? Todo mundo é irmão, todo mundo vem do mesmo Deus. Então a gente tem que ficar muito atento com essas ciladas aí que o sistema coloca aí para um contra o outro. Tem que tomar muito cuidado. Esse negócio aí de, eu tô armado pra guerra. Não, cara, tem que tirar essa ideia da cabeça, entendeu? Porque quando você tá ferindo o outro, quando você tá atirando uma lança na outra pessoa, você tá ferindo a si mesmo. Porque aquilo, você só vai dar o que você tem. Então se você tá com ódio, é porque você tem ódio, né? Você tá carregado de ódio. Daí você vai receber ódio também. Então a gente tem que cuidar da gente internamente, né? Eu entendo, tem as razões sociais, tem as dificuldades que só passa quem é de uma classe inferior, né? Quem é discriminado, né? Não estou falando só de raça, não, estou falando até de questão de condição social mesmo, né? A gente vive num país que é um país, o mundo é preconceituoso, mas o Brasil assim é muito, 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 muito preconceituoso, né? E aí quanto mais a gente se arma de ódio, que a mídia vai e alimenta esse ódio dentro da gente, mais mal a gente está fazendo para nós mesmos. E o que isso, Graciano, tem a ver com mandala? Tem tudo a ver com mandala. A gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de se ver através de formas e de cores, tá bom? A mandala
ela é algo que você coloca para fora tudo que você está sentindo, tudo que está interno aqui dentro de você, você consegue colocar para fora. Por isso que ela mexe tanto com você, né? A gente já teve alunos assim na oficina. E a primeira vez que eu lidei, eu vou até contar para vocês aqui, a primeira vez que eu lidei com essa situação foi até um pouco desconfortável, né? Mas talvez eu não tinha um conhecimento suficiente para saber que a mandala mexe tanto, né? A gente teve uma aluna, eu lembro que eu fui da oficina em Brasília, e aí a aluna no meio da oficina começou a chorar copiosamente, e eu não queria de alguma forma parar ali e chamar atenção para o choro dela, porque eu não queria expor ela no meio da turma, mas também não queria que ela ficasse desamparada, né? Então a gente conseguiu ali contornar uma situação, mas depois ela mesma se sentiu à vontade e falou com a turma toda. Enquanto ela fazia a mandala começou a mexer com traumas da infância dela, né? Olha como a mandala mexe com as nossas emoções. Então, quando eu estou falando aqui para vocês, eu tenho noção do raciocínio que eu estou tendo. Eu estou falando de a gente não se armar com ódio. Eu estou falando que a mandala trabalha dentro da gente. E aí o que acontece? Ela falou: nossa, me remeteu a um momento da minha infância, né, que foi muito traumático para mim. E enfim, não sei se teve um abuso ou coisa muito grave assim, mas ela falou que voltou lá na infância dela, onde ela teve a liberdade de criação dela ceifada, né, cortada. E aí é para você ver. E teve outras questões também. Teve uma oficina que eu dei no Rio, que a aluna começou a falar assim que o que eu vim fazer aqui? Eu não sei fazer essa merda aqui. Desculpa a palavra aí, tá, pessoal? Só para sintetizar o que eu quero falar para vocês. Eu não presto para isso. Eu não tenho dom para isso. O que eu vim fazer aqui? O que eu tô fazendo? Se eu soubesse, eu não tinha vindo. Um dia de sol desse, tava um sol do caramba. Eu poderia ter ido pra praia, poderia ter ficado com meus filhos. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. E aí eu já tinha uma visão mais ampla. Eu deixei o processo acontecer. E aí ela teve um momento, né, que eu deixei ela de lado, sim, né, com todo carinho, com todo amor que a gente tem com as pessoas, né, eu deixei ela um pouco de lado e deixei a Amanda ela trabalhar. Então ela chorava, ela reclamava, ela, sabe, ela falava um monte de coisa negativa, mas o que ela estava fazendo? Ela estava colocando para fora tudo que estava dentro dela, tudo que ela estava sentindo, né, toda a parte de interiorização dela. E aí, isso que é bonito, sabe? Porque no final ela terminou a mandala dela, ela se emocionou e falou: nossa, minha mandala tá linda, eu tô muito feliz. Foi um dia muito especial, nunca vou esquecer esse dia na minha vida. Então é isso que acontece, né? A gente tem que ter esse entendimento além de criar uma mandala, tá? Então olha o tamanho da minha responsabilidade. Lembra quando eu falei pra vocês, ó, eu vou dar um curso gratuito pra vocês aqui, mas não vai ser nas coxas não, falei isso daí ontem. Tá bom? Porque eu quero que vocês entendam com profundidade o que é uma mandala. Não é simplesmente ficar aqui criando uma mandala, fazendo dots, fazendo pontinhos, e lá na sexta-feira você, eu sei fazer uma mandala, mas você não aprendeu a importância que a mandala tem no seu trabalhar interno, né? E de que maneira você pode também mostrar para as outras pessoas que elas podem se tornarem melhores através de uma atividade intuitiva, através de uma atividade com mandalas. Então, a minha responsabilidade é essa, não é só passar a técnica, é mostrar todo esse movimento que a mandala traz. Tá bom? Então, só para finalizar, o terceiro pilar que a gente fala técnica, a gente fala tanto nesse âmbito de vida pessoal, né? Em saber que tem um conhecimento, tem uma habilidade e precisa ser executado no momento certo. Então, ter uma percepção do movimento que a sua vida tem, né? Então, não adianta você ter conhecimento, não reconhecer sua habilidade e não saber que momento usar, né? Não faz sentido. É igual fazer um pão, né? Eu tenho que saber que momento eu vou colocar o fermento ali naquela massa, né? Eu não vou colocar ele depois que a massa descansou, o bolo nem vai inchar porque não tem fermento. Mas depois que eu assar o bolo, eu vou lá colocar fermento? Não vou. Então é importante a gente ter essa percepção do momento que a gente está vivendo, do conhecimento que a gente adquiriu na nossa caminhada e de saber e de saber o potencial que a gente tem, as habilidades que a gente tem, tá bom? E trazendo para o âmbito mandala, a gente, na criação da mandala mesmo, a gente consegue potencializar com os dois pilares anteriores, né? Que foi, um foi intuição, foi o segundo, e o primeiro foi
Estudo. Então, com o estudo e com a intuição aflorada, né, dando liberdade à intuição, você precisa ter a técnica na aplicação. Né? O que eu quero dizer com isso? Você precisa entender a dinâmica de uma mandala. Você precisa, quando eu falo você precisa, não entenda como uma obrigação, entenda como um conselho, tá bom? Você precisa entender que a simetria ela é importante. E como eu vou alcançar a simetria? Bases iguais, através da geometria aplicada. Como eu vou entender de paletas, de cores, através do estudo que a gente traz aqui. Amanhã eu vou falar sobre cores, temperatura de cores, paleta de cores, contraste, semicontraste. Aí você já tem as informações. E agora a técnica, que boleador eu tenho que utilizar? Onde teve a aula, assista a aula de ontem, falei sobre boleadores. Como tem que estar a tinta? Que material é mais indicado? Que tinta é? PVA? Sim. Sempre acrílica? Sim. Que facilidade eu tenho que ter no manuseio? Devo apoiar o dedinho? Apoio a mão, o dorso da mão? Isso vai me ajudar, vai me dar segurança, vai ser como se fosse um compasso ali na hora da aplicação da tinta. Então, esses são os 3 pilares, tá bom? Primeiro, estudo. Segundo, intuição. Intuir não é adivinhar. E o terceiro é técnica, né? Você tem que utilizar a seu favor o que você tem ali no sentido técnica, em aplicação, precisão. Legal? Tem alguma perguntinha aí? Nossa, já deu 1h16 de live. Sem perguntas, mas todo mundo dizendo que foi muito boa a aula hoje. Gente, foi ótimo estar com vocês. Não saiam da live ainda, até falo pro pessoal, antes de eu me despedir de vocês tomam um café e vão embora. Então espero eu dar meu boa noite, tá bom? Não saiam da live ainda. Pessoal que hoje separou o material, eu acredito que essa live tenha sido muito legal para vocês, mesmo que eu não trouxe a parte de geometria hoje, tá bom? Mas a gente está muito consciente aqui, se for necessário a gente vai estendendo as lives para dar conta do recado, tá bom? As nossas lives elas vão até sexta-feira. E aí amanhã eu trago as informações para a gente ir progredindo, né, que eu já trago, amanhã eu vou falar sobre a temperatura das cores, vou ver se eu trago mais informações sobre isso e já vamos aplicar a geometria amanhã. Então já deixa seu MDF pintado para você que pintou legal e já deixa ele preparado para amanhã, tá bom? Mas eu precisava muito trazer para vocês esse conteúdo de hoje e eu acho que faz todo sentido agora para nossa semana. Agora a gente vai ter uma condução totalmente diferente, tá bom? Então, para você que esteve até o final, boa noite, durmam bem, né? Vamos se cuidar, né? Principalmente na nossa mente, vamos se alimentar de coisas boas, né? Mesmo que a gente não vibre, mesmo não vibrando no medo, a gente tem que ter responsabilidade com a gente, com as pessoas que nos cercam. E valeu demais, né? Sabendo que a gente tem que arriscar, errou, começa de novo, e aí já vai riscando lá a chance que já errou, que aí é 1 a menos, 2 a menos ou 3 a menos, tá bom? Amanhã às 20 horas eu tô aqui com vocês. Boa noite e fiquem bem, dormem, caraca, tô com meu português alinhado, hein? Durmam bem, tá bom? Um beijão e até amanhã, obrigado por vocês todos estarem aqui.